Olá, meus amores! Hoje vamos voltar aos Estados Unidos para iniciarmos os nossos estudos sobre a música internacional no ano de 1946. Vamos falar sobre uma canção cuja letra é uma verdadeira declaração de amor, uma das mais bonitas que eu conheço em toda a história da música, e que na minha opinião, na minha humilde opinião, fica pau a pau, lado a lado com uma outra canção que nós já estudamos anteriormente aqui no programa e que também era uma belíssima declaração de amor. These Foolish Things Remind Me of You. Vocês estão lembrados dela? Se não estiverem, não tem problema, porque no programa de hoje vamos falar sobre outra canção, sobre uma canção intitulada I Love You for Sentimental Reasons, ou simplesmente For Sentimental Reasons, que em português significa Eu te amo por razões sentimentais. Ai, isso é tão romântico. A letra da nossa música de hoje trata-se de um poema composto pelo autor William Pat Best. Este poema foi composto por ele com a idade de apenas 14 anos. Ele escreveu a nossa música de hoje para uma paixonitezinha da adolescência. E, bem, por aqui acabam as nossas certezas a respeito da autoria da composição da nossa música de hoje. Eu digo isso porque as fontes que eu consultei na minha pesquisa divergem muito sobre a autoria da composição da melodia da nossa música de hoje. Algumas dizem que a melodia em sua íntegra trata-se de uma composição também de William Pat Best. Outras dizem que sim, Pat Best teve uma colaboração na melodia, porém tinha também como coautor seu amigo Ivory Dick Watson, ex-membro do conjunto vocal The Ink Spots, precursores do doo-wop que nós já estudamos anteriormente aqui no programa. E outras fontes ainda atribuem a totalidade da melodia apenas para a pessoa de Ivory Dick Watson. Ou seja, uma grande confusão, causada certamente por questões de direitos autorais mal resolvidas ou simplesmente não resolvidas. Isso aconteceu porque Ivory Dick Watson e William Pat Best faziam parte do mesmo conjunto vocal, um conjunto chamado The Brown Dots, ou em português, os pontos marrons. Ivory Dick Watson fundou este conjunto depois de ter saído dos Ink Spots e chamou para compor o seu novo conjunto musical o seu amigo William Pat Best, que tinha uma letra de um poema que ele havia composto na adolescência e sugeriu ao grupo que eles musicassem e gravassem. Tudo isto foi feito. Eles musicaram e gravaram o poema de Pat Best, mas foi justamente isso que levou Pat Best a sair do grupo The Brown Dots, pois acabou acontecendo uma briga fenomenal pela autoria dos direitos de composição da nossa música de hoje. Ok. O que aconteceu foi que Ivory Dick Watson aproveitou-se de ser o líder do grupo, o fundador do grupo, para agir de má fé e creditar o seu próprio nome à composição da música. Por isso, algumas fontes acreditam que ele nem tenha participado
da composição, sequer da melodia, muito menos da letra. Ainda assim, não é possível saber com certeza. É possível que ele tenha colaborado com a melodia ou, de fato, composto a melodia. O que se sabe é que ele não compôs a letra, mas ainda assim, alguns discos, algumas tiragens de discos, tá, saíram com os nomes dos compositores invertidos nas partes da música, como se Pat Best tivesse composto apenas a melodia e Dick Watson tivesse composto apenas a letra. E outras tiragens de disco, por suas vezes, tinham, ao contrário, apenas o nome de Dick Watson, como se fosse apenas ele o compositor da totalidade da música, tanto a letra quanto a melodia. E isso nós sabemos que não é verdade. Isso é possível ter certeza. Depois da briga fenomenal, como eu disse, entre os membros do Brown Dots, o nosso amigo William Pat Best saiu do grupo e fundou o seu próprio conjunto vocal, intitulado The Four Tunes, um grupo que faria muito sucesso na cena do doo-wop dos anos de 1950. Ok? Depois de toda esta celeuma, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje, que foi feita na voz da própria orquestra do maestro Dick Watson, que entra nesta reivindicação de autoria da nossa música de hoje. Coisa que até hoje não foi provada e até hoje a gente não tem como saber a verdade. Mas uma coisa eu adianto para vocês. Apesar de todo o dinheiro que Dick Watson lucrou com esta música, a gravação que ele realizou por si próprio de I Love You for Sentimental Reasons não fez grande sucesso. Não. Esta gravação foi ultrapassada por outra realizada naquele mesmo ano de 1946, na voz de uma lenda do jazz que todos nós aqui conhecemos. Esta lenda é Nat King Cole, que registrou a nossa música de hoje, I Love You for Sentimental Reasons, ainda naquele mesmo ano de 1946, e atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso do começo do ano, onde permaneceram por 12 semanas, ou seja, praticamente 3 meses, sendo a música mais ouvida ao redor de todos os Estados Unidos. Por isso que eu disse que os direitos autorais desta música deram muito mais lucro para Dick Watson do que a sua própria gravação de I Love You for Sentimental Reasons. E essa foi uma das principais razões da briga fenomenal que levou Pat Best a reivindicar a autoria, pois ele estava sendo prejudicado na divisão dos lucros destes direitos autorais. Ok? Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação do King Cole Trio de I Love You for Sentimental Reasons e vou deixar também uma gravação mais recente realizada já na carreira solo de Nat King Cole. Tá bom? Eu espero que vocês gostem e espero que tenham gostado deste nosso programa de hoje, que foi realizado apenas devido ao meu conhecimento de I Love You for Sentimental Reasons a partir da versão do King Cole Trio. Tá bom? Semana que vem tem mais, continuaremos os nossos estudos sobre o ano de 1946 e eu vejo vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau!